E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Silva e bem-vindo à nossa segunda aula dessa série de videoaulas sobre a fotografia, o fotojornalismo e sobre preceitos da fotografia. Bom, como eu disse, essa é a nossa segunda aula. Então, se você não assistiu nenhum dos outros vídeos, por favor, para aqui e volta lá, certo? O primeiro de todos, ele vai te dar algumas instruções para você aproveitar ao máximo das nossas aulas. E o segundo apresenta a história da fotografia, o que é muito importante para você entender a aula de hoje. Hoje, nós falaremos sobre a história do fotojornalismo. Ok, o jornalismo é uma prática muito antiga. Alguns historiadores, como Pena, datam que o jornalismo começou mais ou menos quando os romanos faziam os cotidianos do Senado. Eram alguns boletins para informar sobre o que tinha sido discutido no Senado para que o povo inteiro soubesse. E ele diz que ali já é um preceito bem rudimentar do que viria a se tornar o jornalismo. O fotojornalismo já é um pouquinho mais novo. Ele começou a ser desenvolvido lá no século XVIII, junto com a invenção do daguerreótipo. Bem no comecinho, as matérias das revistas e jornais não eram, digamos assim, ilustradas por fotos. Não só porque a tecnologia não permitia, mas é porque eles não se atentavam a isso mesmo. Uma das primeiras grandes revistas a ter esse enfoque dentro das imagens foi a revista londrina The Illustrated London News. E me desculpem a minha pronúncia, o meu inglês é bem ruim. A London News apresentava várias imagens para ilustrar as matérias. Mas essas imagens eram na sua maioria pinturas, desenhos ou estilogravuras, que é uma técnica feita em madeira em baixo relevo, que quando prensada, passa o desenho para o papel. As primeiras experiências fotográficas dentro do jornalismo também necessitavam da estilogravura. Os jornalistas, ou melhor, os fotógrafos, eles capturavam as imagens dos fatos e depois levavam para as redações, e aí os artistas que faziam uma estilogravura para depois passar para as páginas dos noticiários. Pois é, eles não tinham como passar a foto em si para as páginas. Bom, a gente não pode considerar isso tanto fotojornalismo, porque não são fotos que estavam indo realmente para as páginas dos jornais. Mas isso muda lá no século XIX, mais ou menos em 1853, com a Guerra da Crimeia. Bem no início do conflito, o fotógrafo Roger Fenton foi convidado pelo editor da Illustrated London News para cobrir a guerra. Ele o fez, mas era bem difícil cobrir um conflito dessa proporção com o daguerreótipo. Lembra que eu falei lá na aula passada? O daguerreótipo demorava 25 minutos para capturar uma imagem. Então, as fotos que eram tiradas da Guerra da Crimeia eram dos campos de batalha vazio, pós ou pré-batalha, ou também dos exércitos, pousando para as fotos todos arrumadinhos, às vezes de uma carroça ou alguma artilharia que eles poderiam usar. Mas aquilo não mostrava o horror da guerra, de jeito nenhum. Até porque não era isso que a Illustrated London News queria mostrar. Mas, alguns anos depois, outros repórteres, esses já americanos, resolveram mudar essa perspectiva de mostrar só o lado bom da guerra. Se a Guerra da Crimeia foi o primeiro grande evento a ser coberta por fotógrafos, o primeiro grande evento a ter uma massiva cobertura por fotógrafos foi a Guerra Civil Americana. Alguns fotógrafos, como Timothy O'Sullivan e Alexander Garner, eles foram levados para a guerra para registrar realmente o conflito. E lá, eles não faziam fotos pousadas dos exércitos ou dos campos de batalhas vazios. Muito pelo contrário. As fotos da Guerra Civil Americana são extremamente pesadas, pois mostram todo o horror da guerra. Soldados abatidos, trincheiras cheias de corpos e soldados cansados, desgastados daquele conflito. Ali começava o olhar da verdade para aquele conflito. Ok, não totalmente. Como o fotojornalismo era muito novo, ainda não tínhamos regras para ele. Um bom exemplo é citar Alexander Garner. Ele queria mostrar o lado ruim da guerra, então, por vezes, ele rearranjava os corpos para tirar uma foto mais agressiva, podemos dizer? Talvez. Isso foi percebido quando algumas pessoas notaram que o mesmo rapaz que tinha sido abatido aparecia em várias fotos e em posições diferentes. Sim, o Gardner pegava essas pessoas, pegava um soldado específico e colocava em situações não tão aleatórias para montar a foto. Depois da Guerra Civil Americana, o fotojornalismo continuou se desenvolvendo. Outros dois grandes conflitos bélicos marcaram também a trajetória dos fotógrafos jornalistas.
a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas isso, na verdade, é só um nicho do fotojornalismo. Depois que esses conflitos acabaram, Erich Solomon, um fotógrafo alemão, resolveu botar ordem na casa. E ele cunhou o que seriam os preceitos do fotojornalismo moderno. O Solomon, ele se importava com as informações que eram passadas nas imagens. Ele não era muito ligado na luz perfeita ou em todo mundo posadinho retinho. Não, ele se importava em contar uma história naquela foto. Ele dizia que os fotógrafos precisavam ser caçadores, se atentando aos deadlines das redações e principalmente às informações contidas nas imagens. Pois é, esses são os preceitos que nós utilizamos até hoje dentro da fotografia jornalística. Nós nos atentamos a passar uma informação com a foto. O que importa é informar através da imagem. Em um resumo bem simples, é isso que a fotografia jornalística é, e é isso também que diferencia ela de outras fotos. A fotografia jornalística sozinha, ou no máximo com a ajuda de uma legenda, ela passa uma informação completa ao receptor. Para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, eu vou voltar um pouquinho para aquele nicho do fotojornalismo de guerra. Essas duas fotos que aparecem aqui foram tiradas na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos bélicos mais sangrentos que existiu durante a Guerra Fria. O conflito se deu entre a parte norte do país, que era alinhada aos preceitos capitalistas, e a parte sul, que estava se alinhando aos preceitos soviéticos. Muita coisa de errado acontecia nessa guerra, como crimes de guerra. Por exemplo, essa foto aqui, ela é bem pesada, eu sei. Ela mostra um general da polícia executando um soldado Vietcong. E se você perceber, isso é no meio da rua, em praça pública. Essa foto foi capturada por Ed Adams. E ele mudou totalmente o rumo da Guerra do Vietnã, passando essa informação de que aquilo já não era mais uma guerra de ideais, e sim uma barbárie. Pois é, essa foto despertou vários protestos no mundo inteiro. Essa outra foto aqui talvez seja a mais famosa da Guerra do Vietnã. São civis. Na verdade, são crianças correndo após um ataque de gás mostarda. Oi, gente, peraí. Eu cometi um pequeno erro aqui nessa parte. Eu citei que essas crianças tinham sido atacadas com gás mostarda. Mas, na verdade, a substância utilizada durante a Guerra do Vietnã se chamava napalm. Então, considere isso daqui como um pedido de desculpas por esse erro. Vamos voltar para a aula. Essa foto, capturada pelo Nick Ut, assim como a foto do Ed Adams, mostra a barbaridade que era a Guerra do Vietnã. Ela mostra uma informação completa. Civis estavam sendo atacados com gás mostarda. Eles não tinham nada a ver com a guerra. Essa foto é tão importante que eu escutei uma vez em uma aula de fotografia aí na FACOP, um dos nossos professores dizer que o Nick Ut, após capturar essa foto, voltou para a trincheira onde ele estava se protegendo e perguntou para os colegas fotógrafos que estavam ali se eles não iam bater uma foto daquela situação. Alguns deles olharam para ele e falaram: Nick, você acabou de tirar a foto do século. Pois é, o fotojornalismo ele pode ser cru, pesado e às vezes passar esse desconforto. Mas é porque ele passa uma mensagem. Na verdade, ele passa um fato dentro de uma imagem. E isso, às vezes, é bem visceral. Mas não só de tragédias vive o fotojornalismo. Muito pelo contrário. Você que é fã de futebol, basquete, essas fotos que estão aparecendo aqui são fotos jornalísticas. Sim, o fotojornalístico esportivo. As coberturas de discursos de políticos geram os retratos. E isso também é uma fotografia jornalística. Pois é, o fotojornalismo é toda aquela imagem que passa uma notícia dentro de si. Esse foi um breve resumo da história dessa arte magnífica que é o fotojornalismo. Como eu disse, é um resumo. Infelizmente eu não tenho um tempo gigante para ficar falando de todos os fotógrafos que eu adoro e de todos os pontos minuciosos que marcaram a história do fotojornalismo. Mas, como eu expliquei lá na primeira aula, eu vou dizer de novo. Se você sabe alguma coisa a mais que eu não citei na aula, por favor, pesquise e envia para esse e-mail aqui embaixo. Se você já conhecia algum ponto que eu citei e sabe mais e tem interesse, também envia para mim. Se você escutou alguma coisa que você achou meio errado do que eu falei, também manda para mim. Eu posso errar às vezes. Pois bem, pessoal, eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Essa é a nossa penúltima aula e a próxima aula eu vou dar alguns conceitos básicos de fotografia para você começar a aprender esse mundo maravilhoso. Certo? Muito obrigado por assistir e até a próxima.